Descubra a verdade ocultada. Um veneno transformador em mim precisa ser exposto. Agora. Ana sempre sentiu que a educação seria sua arma contra as desigualdades que a cercavam, mas ao olhar para os rostos inocentes de suas crianças, uma angústia a consumia por dentro. Ela era a professora da pequena escola pública de sua cidade e sabia que ali os sonhos eram muitas vezes enterrados sob a sombra dos poderosos que dominavam a cidade. Era um veneno adormecido em seu coração, uma indignação que pulsava, mas que também a deixava confusa. Como lutar contra um sistema tão desigual quando, na verdade, ela se sentia tão impotente? Num fim de manhã ensolarada, enquanto organizava papéis antigos na casa de sua avó, Ana encontrou uma carta empoeirada, escondida entre alguns livros. As letras cuidadosamente enfeitadas a atraíam. Ao abri-la, palavras impressionantes a atingiram. A carta revelava segredos familiares obscuros, privilégio e hipocrisia que a sua família havia mantido ao longo de gerações. Era como se ela tivesse desenterrado um monstro que estava adormecido, mas que agora a devorava. Como podia lutar por justiça quando seu próprio passado era manchado de injustiças? Com o coração apertado, ela buscou apoio em Ricardo, seu melhor amigo, que sempre a incentivou. Porém, para cada emoção que Ana sentia, havia em Ricardo uma razão para que tudo ficasse em silêncio. Não abra essa caixa de Pandora, Ana, ele advertia. As palavras dele faziam ecoar em sua mente, mas a frustração crescia como um incêndio descontrolado. A amizade deles estava em risco, enquanto a cidade fervia em murmúrios. O que deveria ser uma luta de todos agora parecia uma batalha solitária. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de estrelas, Ana não conseguia dormir. As preocupações dançavam em sua mente, e ela se perguntava se estava sozinha em sua busca. As vozes de seus alunos pareciam chamá-la, como se soubessem que a verdade precisava ser exposta. Era hora de agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão estava prestes a explodir. Ana precisava de coragem. Na reunião de pais na escola, a promoção de uma aluna, escolhida por seu sobrenome e não por mérito, fez seu estômago revirar. Aquilo era uma afronta não só aos seus alunos, mas à própria educação que ela tanto amava. Todos os olhares estavam voltados para ela. O que dizer? As palavras pareciam dançar na ponta de sua língua, e num piscar de olhos, uma figura influente da cidade atravessou a porta, trazendo consigo toda a pressão que Ana temia. O futuro da educação e de seus alunos dependia do que ela diria a seguir. A coragem valeria a pena. Essa batalha estava apenas começando. O veneno havia sido exposto. Agora, o que viria a seguir? Ana respirou fundo, sentindo o peso dos olhares sobre si. Com a voz trêmula, aqueceu as palavras que sempre quis transmitir. Se essa aluna não é promovida por sua capacidade, mas sim por seu sobrenome, que mensagem estamos passando para nossos filhos? Ela hesitou. As dúvidas a prenderam por um instante, mas a raiva se transformou em determinação. Ali, diante de pais e professores, decidiu que não poderia mais se calar. A justiça tem que ser para todos, não só para alguns. Um murmúrio se espalhou pela sala. Algumas cabeças balançavam em aprovação, mas quando os olhos dela encontraram a figura influente, o temor se instalou como uma sombra. Era o diretor da escola, um homem respeitável, mas ferozmente ligado a interesses que Ana conhecia bem. Ele moveu-se devagar até ela. Seu olhar era de desdém. "Cuidado, Ana, você está se colocando em apuros", disse, com um tom que gelou a sala. A tensão era palpável. Cada pai e professor aguardavam um desdobramento. Ricardo, na plateia, olhava para Ana com preocupação. Ele havia tentado avisá-la, mas o que estava em jogo agora superava qualquer aviso. Ana não poderia falhar. A vida de seus alunos dependia disso. "Desculpe, diretor, mas eu não posso me calar enquanto vejo nossos alunos sendo tratados como números e não como pessoas", replicou Ana com cada sílaba doendo em seu peito.
O silêncio era tão profundo que parecia que todos prendiam a respiração. A conversa que se seguiu a fez sentir como se estivesse lutando contra uma maré. O diretor argumentou com uma eloquência envolvente, usando argumentos racionais para justificar a decisão que ela criticava. Mas Ana não recuava. Ela falou sobre sonhos, sobre as crianças que desejavam ser ouvidas e reconhecidas. E em cada palavra, ela sentia o apoio velado de alguns pais, ali, com os olhos marejados. Com a discussão à flor da pele, o clima na sala começou a mudar. O público parecia dividido. Ana percebeu que seus alunos, a quem ela tanto amava, estavam ouvindo tudo com atenção, captando a importância da luta por justiça. Aquilo era mais do que uma simples reunião, era uma batalha pelo futuro deles. Finalmente, o diretor cruzou os braços, sua expressão endurecendo, enquanto tentava desacreditar as falas emocionadas de Ana. Esta não é uma conversa que podemos ter neste momento. A decisão já foi tomada e não será revertida. A frustração fez o coração de Ana acelerar. Mas por trás desse sentimento, havia uma centelha de esperança que ela começou a notar. Os olhares nos rostos de seus alunos e de alguns pais estavam mudando. A indignação reverberava. Tal como um eco numa montanha, a luta pela justiça começava a ganhar força. Foi então que um dos pais, levantando-se, declarou: "Se não lutarmos pelos nossos filhos, quem o fará?" As primeiras palmas começaram a se espalhar pela sala. Uma onda de apoio que crescia cada vez mais. Ana sentiu que o veneno que antes a sufocava, agora se transformava em força. A batalha estava longe de ser vencida, mas agora havia algo a mais que a motivava: a coragem coletiva. Os valentes enfrentavam o medo, e a esperança ardia como uma chama viva. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia: até onde ela iria por essa causa? E o que estaria disposta a sacrificar para garantir que a voz de seus alunos fosse ouvida? Enquanto a discussão esquentava e os aliados se multiplicavam, Ana percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O veneno havia acordado, mas também havia plantado sementes de transformação. O futuro da educação estava nas mãos deles, e ela sabia que precisava estar pronta para enfrentar os desafios que estavam por vir. Sabia que as consequências poderiam ser imensas e inesperadas. Os aplausos ecoavam pela sala, mas a voz do diretor ainda pairava entre todos como uma sombra ameaçadora. Ele não pretendia deixar que aquela revolta ganhasse corpo e, com um gesto, pediu silêncio. O ambiente se encheu de expectativa, como a corda de um violão prestes a vibrar. O desafio estava lançado e Ana sentia o peso de cada olhar, todo o peso de um futuro que poderia depender de suas escolhas. "Vocês estão sendo levados por uma onda de emoção", começou o diretor, olhando entre os pais e professores, tentando recuperar o controle. "Emoção não é razão. A promoção se baseou em critérios rigorosos, e o meu compromisso é com a integridade do nosso sistema." A indignação se misturava à frustração de Ana enquanto ela ponderava sobre as palavras dele. A tal integridade que ele mencionava era apenas um manto que escondia rachaduras profundas, algo que protectores do status quo se recusavam a ver. Ela queria gritar, mas ao invés disso, decidiu que precisava ser mais inteligente. Era hora de usar as armas que tinha à disposição. "Integridade, senhor diretor, é defender o que é certo, não o que é conveniente. A justiça deve ter parâmetros claros e justos, algo que não podemos dizer que existe aqui", disse, sua voz agora firme e clara. Sabia que o caminho seria difícil, mas a hesitação havia se dissipado. As verdades não ditas lutavam para emergir, e se ela era a catalisadora, que fosse. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, levantou a mão. "Este é o futuro dos nossos filhos. Estamos aqui para ouvi-los. Precisamos garantir que eles tenham suas chances, e não apenas os que têm sobrenomes poderosos." As palmas começaram novamente, mais intensas, e Ana sentia o calor da solidariedade envolvendo-a. Era como se uma corrente invisível começasse a se formar, uma rede de apoio. O diretor apertou os lábios, assimilando cada palavra que tirava ainda mais sua autoridade. Ali, começava a perceber que o embate não seria fácil, mas que suas táticas de amedrontar poderiam não funcionar mais.
Enquanto a batalha verbal avançava, Ana se lembrava de cada aluno que havia lutado silenciosamente por sua chance. A aluna que a inspirou com sua história de superação. Aquela menina que sonhava em ser médica, mas sempre ficava à sombra de outros que não tinham o mesmo brilho. Ana sentiu seu coração acelerar ao pensar ali, entre aqueles que a apoiavam, que não estava sozinha. Mas, em um momento de clareza, a dúvida retornou. E se houvesse algo ainda maior por trás daquela decisão? Algo que conectava todos os envolvidos, como um quebra-cabeça que ainda não havia sido revelado? Ela olhou para o diretor. Sua expressão estava mais alarmada, e Ana percebeu que ele também podia sentir que a maré estava mudando. A sala estava em chamas, mas Ana sabia que precisava fazer mais. Era hora de aprofundar a batalha. Voltou-se para os pais e professores, levantando sua voz novamente. Não estamos aqui só pelo presente das nossas crianças, mas pelo futuro delas. Este veneno da injustiça que permeia nossas escolas precisa ser exposto. Precisamos de mudanças. Aplausos ainda mais ensurdecedores acompanhavam suas palavras. A luz de esperança iluminava os rostos ao seu redor. O caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas tudo havia começado a se mover. Seria possível conseguir? Enquanto a plateia se mobilizava, Ana olhou pela janela. A luz do sol se punha, e a ideia de que uma nova era poderia surgir para aqueles alunos a impulsionava. Mas no fundo, um pressentimento a assombrava. Teria mesmo coragem para continuar essa luta até o final? Do outro lado da sala, o diretor, agora mais agitado, parecia ter um plano em mente, algo que poderia virar o jogo novamente. O que ele sabia que Ana não sabia? O que se escondia por trás daquela fachada de disciplina e decisão? O fio da história se estendia em um espaço de incertezas, e Ana estava prestes a descobrir. Ana respirou fundo, os aplausos ainda ressoando como um eco de coragem ao seu redor. Mas a adrenalina que a motivava agora girava em sua mente, e cada pensamento deixava sua cabeça pesando com uma inquietação desconhecida. Ela não podia simplesmente ir embora após aquela reunião. Havia algo mais, algo que a fazia sentir que, de alguma forma, a batalha estava apenas começando. O diretor parecia estar se preparando para uma retaliação que ela não poderia prever, e isso a deixava nervosa. O que ele esconderia que tivesse o poder de silenciá-la? Um fio de medo se entrelaçou com a determinação que ardia dentro dela. Ana começou a analisar a sala, observando os rostos inquietos de professores e pais. As vozes de apoio que escutara anteriormente agora pareciam abafadas por um novo tipo de tensão. Enquanto se dirigia à mesa de apoio, um dos professores, um homem idoso, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, se aproximou dela. Seu olhar era sério, quase desconcertante. Ana, você precisa saber. Esse sistema não é apenas injusto. Existe um jogo muito maior em jogo. A voz dele tremia levemente, talvez pela idade ou pela urgência do que estava por vir. Ela sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? Perguntou, a curiosidade e o medo entrelaçados. Não podemos falar aqui, é muito perigoso, respondeu ele, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Mas eu posso te ajudar a descobrir tudo isso. Existe um caminho, basta querer. Ana relutou. O que o professor sabia? Ela via naquela conversa uma oportunidade, mas também um risco. Os pais começaram a se dispersar, e o tempo estava se esgotando. Escreva para mim, disse ela decidida. Precisamos nos encontrar. Vou fazer o que for preciso. Ele assentiu, um pequeno sorriso surge nos lábios, quase um sinal de esperança. Era como se aquela simples troca de palavras acendesse um novo fogo dentro dela. O tempo acelerava, a energia da sala ainda vibrava, e a luta estava longe de acabar. Ao sair da reunião, Ana sentiu que cada passo dela estava a 1 milímetro de uma verdade prestes a ser revelada. As luzes do corredor lançavam sombras longas, e as paredes ao redor pareciam mais altas, como se estivessem comprimindo tudo dentro. Ela se lembrou da menina que sonhava em ser médica, e nesse instante prometeu em silêncio que não desistiria. Seria a voz dela, a voz de todos que não podiam falar. Mas ao passar pela porta de saída, uma figura apareceu à sua frente. O diretor. A fúria em seu olhar parecia disfarçada sob uma calma calculada. Ana, disse ele, sua voz baixa e cheia de um frio que enviou arrepios pelas costas dela.
Você realmente acha que pode mudar alguma coisa aqui? Você sabe que as consequências podem ser drásticas, não sabe? A pergunta não era uma dúvida, mas uma ameaça velada. Ela parou, o coração acelerando, mas a coragem se erguendo ainda mais forte contra a intimidação dele. Eu vou fazer o que é certo, respondeu, notando que a força em suas palavras ecoava como uma arma. O rosto do diretor endureceu, e ela percebeu que a batalha estava longe de acabar. Havia um plano, e ela precisava descobrir como tudo isso se entrelaçava com o que ele tinha oculto. Enquanto Ana caminhava para fora da escola, o mundo parecendo brilhar ao seu redor, a determinação pulsava em suas veias. Haveria revelações que mudariam tudo, e agora sabia que estava disposta a descobrir a verdade, custasse o que custasse. O futuro deles dependia disso. Mas o que mais o diretor estaria escondendo? A pergunta ressoava em sua mente como um eco, e em seu coração, a inquietude começava a se misturar com uma nova esperança. Ana saiu da escola com o coração disparado e os pensamentos girando como folhas levadas pelo vento. Aquelas palavras do diretor ecoavam em sua mente, cada frase se entrelaçando com a adrenalina que ainda pulsava em seu corpo. O medo se transformava lentamente em motivação. Era hora de agir. Ela decidiu que não poderia esperar muito. Precisava encontrar o professor que lhe oferecera ajuda. Ana pegou o celular, as mãos tremendo levemente, enquanto digitava uma mensagem. Precisamos nos encontrar. Urgente! Não sabia se ele responderia rapidamente, mas a expectativa de descobrir o que ele sabia a mantinha em alerta. Ao sair do recinto escolar, a realidade externa a atingiu com força. O céu estava nublado, mas para Ana, a escuridão não era contrária, mas um convite a mergulhar na obscuridade da corrupção que a cercava. Ela caminhou até o parque próximo, um lugar onde costumava se refugiar desde os tempos da infância. A lembrança de dias ensolarados e risadas ressoava na sua mente enquanto procurava um banco vazio para sentar. Os minutos pareciam eternos até que, enfim, uma figura conhecida apareceu à distância. O professor idoso se aproximou, seu semblante preocupado. Sinto que temos pouco tempo, disse ele, olhando para os lados, sempre atento. Eu preciso saber o que está acontecendo. Por que você falou em um jogo maior? Ana insistiu, a ansiedade se manifestando em sua voz. Ele puxou um envelope amarelo do bolso. Isso é apenas um começo. Existem processos e manipulações que estão além da nossa compreensão atual. O diretor, ele está ligado a algo muito maior. Parques como esse já foram pontos de encontro para a troca de informações. O que você está enfrentando não é apenas uma questão de escola, é uma estrutura. O diretor? Ana sentiu o frio na barriga aumentar. Como você sabe disso? Conversei com outros professores, alguns que já se sentiram ameaçados. Estou aqui porque acredito que você pode ser a mudança, Ana, mas precisa ter cuidado, eles não serão fáceis de enfrentar. O professor alertou, seus olhos brilhando com preocupação. Ana pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abrir, encontrou algumas páginas de documentos e imagens de reuniões clandestinas. Seu coração acelerou. Então, você já sabia de tudo isso? Suspeitava, mas agora você tem provas. Você precisa ser astuta. Nossas vozes precisam se unir. Não dá mais para calar. Ele falou com fervor, e o brilho de esperança regressava à sua voz. Era como se ele visse em Ana o que mais ninguém via. Uma verdadeira líder. Uma decisão se formou na mente dela. Não poderia recuar. Se aquilo fosse o que ela acreditava, um grande esquema para silenciar vozes precisava ser exposto. Em seus olhos, a determinação ardia como uma fogueira alimentada pelo vento. E se eu me envolver? E se eles decidiram agir antes que eu possa? Ana fez a pergunta, não apenas para o professor, mas para si mesma. Então você se prepara. Vamos nos reunir com quem puder se juntar a nós. É hora de transformar medo em força. Ele respondeu, seu olhar sério, mas encorajador. Ana sentiu um misto de euforia e medo, mas a esperança era mais forte. Agora ela não estava sozinha. Era tempo de agir, mas o plano ainda estava em sua mente, como um quebra-cabeça do qual só tinham as bordas definidas. Enquanto olhava para o céu escuro acima, uma chuva fina começou a cair. Cada gota parecia representar uma possibilidade, uma nova chance. Porém, algo em sua intuição gritava que isso era apenas o começo de uma verdadeira tempestade. Qual seria a próxima jogada do diretor? O que mais ele estaria disposto a fazer para proteger seus segredos?
A batalha estava prestes a esquentar, e Ana estava pronta para enfrentar o que viesse, mas estava preparada para o que a verdade poderia revelar sobre aqueles ao seu redor? Ana deixava a reunião com o professor com uma mistura de sensações fervilhando dentro dela. A chuva se intensificava, caindo como um manto pesado em suas costas, mas o frio ao redor não conseguia obscurecer a chama que começava a se acender no seu interior. Cada passo que dava em direção ao desconhecido tornava-se mais firme, mais decidido. Ela precisava agir, e rápido. A primeira coisa que teve em mente foi buscar os outros alunos que poderiam se juntar à causa. Soube de uma roda de amizade, meninos e meninas que há muito tinham se reunido para discutir injustiças do colégio. Era ali que poderia encontrar apoio, uma rede de vozes dispostas a lutar. Com um envelope seguro em sua mochila, Ana decidiu que o melhor local para se encontrar com eles seria na praça central do parque, a poucos minutos. Ao chegar, viu as figuras conhecidas. A Laura, com seu jeito sempre risonho, o Pedro, que tinha um olhar observador e sempre trazia informações sobre o que acontecia na escola, e a Bia, a artista que costumava desenhar os sentimentos em forma de imagens. Ana respirou fundo, sentou na mureta da fonte e, quando os amigos a cercaram, soltou de uma vez a bomba. Pessoal, o diretor está nos manipulando. Eu descobri coisas muito perigosas. O murmúrio que se seguiu às suas palavras era uma mistura de incredulidade e preocupação. Como assim? O que você descobriu? Pedro perguntou, com a expressão de quem estava prestes a ser sugado para uma grande aventura. Ana apertou o envelope entre as mãos, e ao abri-lo, as imagens começaram a circular entre eles. As reuniões clandestinas, os nomes de alguns professores, anotações que pareciam mais desenhos de um plano obscuro. Cada elemento despertava a curiosidade, mas também o medo. Esse é só o começo. Precisamos fazer algo. Se não agirmos, isso vai afetar todos nós, disse Ana, o coração pulando a cada palavra. Laura, cada vez mais envolvida, começou a ponderar. Mas o que podemos fazer? Somos só estudantes. Eles têm o poder e a estrutura. Pode ser perigoso. Sim, Ana concordou, o olhar firme. Mas se a gente se unir, podemos ser mais fortes do que eles imaginam. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Precisamos expor isso antes que seja tarde demais. Precisamos de coragem para lutar contra a injustiça. As vozes de apoio começaram a ecoar. Um por um, cada amigo começou a afirmar a importância de unirem forças. O clima entre eles mudou. A confiança e a esperança criavam uma energia palpável. Momentos depois, estavam discutindo planos, ideias a serem usadas, estratégias de ação. O parque, antes um refúgio sonhador, agora se tornava um quartel-general de um movimento. Tem mais, Ana continuou, sentindo a adrenalina invadir seus pensamentos. Precisamos saber quem mais estaria disposto a se juntar a nós. Falar com os alunos mais velhos, talvez até alguns professores. E nesse intervalo de ideias, o céu finalmente decidiu se abrir. Uma torrente de chuva desabou, mas, em vez de dispersá-los, parecia reforçar o pacto que agora estavam formando. Eles se sentiam invencíveis, mesmo com toda a incerteza pela frente. Ana, absorvendo a intensidade do momento, levantou a voz novamente. E claro, precisamos documentar tudo. Assim não teremos apenas a nossa palavra, mas fatos que podem fazer a diferença. Ninguém pode calar uma verdade tão grande. Mas enquanto o otimismo crescia, uma sensação estranha começou a surgir. Um chamado distante. Algo dizia que o tempo estava se esgotando. Algo no ar fazia seu coração disparar. O olhar de Ana vagou para a escuridão mais à frente e uma pergunta pairou em sua mente. E se o diretor já soubesse que eles estavam mais próximos da verdade do que ele supunha? A tempestade que se formava não era apenas externa, mas uma interna. O que realmente estava em jogo? A resposta, ela sabia, poderia mudar tudo. E agora, mais do que nunca, precisaria de coragem e aliados dispostos a enfrentar o que estava por vir. O céu continuava a protestar. A chuva caía com mais força, como se estivesse tentando lavar a indiferença do mundo ao redor. Ana e seus amigos se entreolhavam. A energia pulsante de sua reunião era quase tangível, mas agora também havia um novo tipo de tensão no ar. Uma sensação de urgência que ninguém conseguia ignorar. Precisamos nos apressar, Ana disse, o ritmo de sua voz refletindo a tempestade que rugia acima.
Se o diretor souber que estamos organizando isso, pode ser perigoso. Laura enxugou a água do rosto e, com um aceno de cabeça, sugeriu: saiamos daqui, podemos nos encontrar na casa da Bia. Lá podemos planejar melhor, longe de ouvidos curiosos. Os 5 correram, se esquivando das poças que se formavam pelo caminho. O vento soprou forte, mas a adrenalina tornava cada passo mais leve. Assim que chegaram ao abrigo protetor de Bia, o conforto do lugar tornou-se um refúgio temporário. A casa estava cheia de desenhos e cores. A arte de Bia refletia a força que todos precisavam naquele momento. Vamos começar a mapear tudo, disse Pedro, pegando um caderno enquanto secava o cabelo com um pano. Podemos criar um mural com todas as informações que temos e usar isso para nos organizar melhor. Sim, e podemos gerar uma lista de alunos que devem saber da situação, completou Ana, já pensando em quem poderia ajudar. Todos têm o direito de estar informados. Com o coração pesado, mas determinado, cada um começou a escrever. As anotações de Ana foram sendo acrescentadas à lista de informações coletadas, mas um novo pensamento a perturbava. E se não tivermos apoio suficiente? E se apenas nós 5 não conseguirmos fazer barulho suficiente? Um silêncio pairou pelo ambiente por um momento. Então, Bia, com seu jeito tranquilo, disse: às vezes, uma centelha é o que precisa para começar um incêndio. Se a verdade é forte, as pessoas vão se unir a nós. Precisamos apenas ser essa centelha. A confiança nas palavras da amiga se espalhou pela sala. Ana percebeu que a força da amizade e do apoio mútuo poderia ser a resposta que tanto buscavam. Enquanto discutiam, uma batida repentina na porta fez com que todos saltassem. O olhar de Ana se cruzou com os de seus amigos e, em um segundo, o mundo lá fora parecia bastante ameaçador. Quem será? Assustou-se Laura, seu tom revelando a tensão que permeava o ar. Ana se aproximou lentamente da porta, abafando o som da chuva. Ao abrir, viu Pedro, outro colega da turma, ofegante e com os olhos arregalados. Vocês têm que vir rápido. O diretor está chamando uma reunião imediata nas salas dos professores. Ele parece nervoso. O corpo de Ana esquentou instantaneamente. O diretor talvez soubesse mais do que devia. Precisamos nos preparar. Ele pode saber sobre o que estamos fazendo. Se for o caso, a nossa hora de agir pode ser agora. Gritou sem pensar. Mas e se ele nos pegar? E se for uma armadilha? Retrucou Bia, o medo transparecendo em seu olhar. Precisamos ser espertos, respondeu Ana, sempre buscando a força. Se houver a possibilidade de expor o que ele está fazendo, temos que aproveitar. Não podemos ficar aqui parados. Eles se olharam, as incertezas reveladas em cada expressão, mas os corações de cada um pulsavam pelo mesmo desejo: justiça. Naquele momento, Ana entendeu que a luta deles não era apenas por uma causa, mas por cada um deles. Ao se prepararem para sair, um pensamento invadiu a mente de Ana. E se, nesta luta, eles descobrissem mais do que apenas a verdade sobre o diretor? O que mais estava escondido nas sombras da escola? Enquanto se dirigiam para as salas, a expectativa era palpável, assim como o medo. Ana sabia que, independentemente do que acontecesse, eles estavam juntos nessa batalha, mas a pergunta ainda pairava: estaria realmente pronta para o que estavam prestes a descobrir? O corredor da escola estava deserto, a chuva ainda ecoando lá fora, como uma sinfonia de incertezas. Ana e seus amigos caminharam com cautela, cada passo ressoando no piso frio e molhado. O coração de Ana batia descompassado, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto imaginava as possíveis consequências de suas ações. O que mais estava em jogo ali? Lembre-se do que temos a fazer, sussurrou Pedro, quebrando o silêncio e olhando nos olhos de cada um deles. Não vamos deixar o medo nos parar. Estamos aqui pela verdade. As palavras dele eram como um mantra, preenchendo o ar pesado com um otimismo necessário. Eles se aproximaram da sala dos professores, e Ana notou como a tensão aumentava. Com um gesto rápido, ela indicou que parassem. Seja o que for, temos que estar prontos. Precisamos de um plano se as coisas não saírem como esperamos. Laura, sempre a voz da razão, comentou. E se não houver suporte da escola? E se o diretor realmente não estiver só? Pode ter aliados entre os professores. Não podemos pensar assim agora, interrompeu Bia. Precisamos ir com tudo. O que temos até agora é poderoso. E se formos enfáticos, podemos criar um movimento.
Ana respirou fundo, lembrando-se da centelha de coragem que Bia havia mencionado. Era essa centelha que poderia levar a uma mudança real. Juntos, eles avançaram em direção à porta. Ouvindo vozes do lado de dentro, a adrenalina tomou conta de todos. Ana empurrou a porta devagar. O ambiente, repleto de luz artificial, parecia sobrecarregado com a pressão do que estava por vir. O diretor estava de pé, com as mãos dos dois lados da mesa, com um semblante severo. Os professores se aglomeravam ao redor, alguns sussurrando, outros com expressões de preocupação. Você não deveria estar aqui. O tom do diretor cortou o ar. Seus olhos se fixaram em Ana. O momento congelou. Estamos aqui para falar sobre as injustiças que você tem feito, respondeu Ana, sua voz firme, apesar do medo. Nós sabemos a verdade. Um murmúrio percorreu a sala e os professores trocaram olhares cúmplices. Ana percebeu que não estava sozinha. Seus amigos estavam prontos ao seu lado. Foi nesse instante que algo despertou entre eles. Uma sensação de pertencimento e uma chama de determinação. O que você acredita que sabe é irrelevante. O diretor disparou, sua voz feroz. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Eu tenho o poder de fazer vocês se arrependerem de estar aqui. E nós temos a verdade, retorquiu Pedro, elevando a voz. E a verdade é mais forte que o seu medo. Ana sentiu um frio na espinha, mas seu coração estava pulsando mais forte. O clima na sala mudava. A força de suas convicções começava a provocar um abalo na autoridade do diretor. As palavras foram como lanças. Vocês acreditam que estão unindo os alunos, mas estão apenas criando mais divisão. Um professor interveio, mas sua voz soava menos segura agora. Outros professores pareciam hesitar, claramente divididos. Estamos aqui para expor a verdade, Ana insistiu, olhando diretamente para o diretor. E se as pessoas souberem do que acontece aqui, elas vão se unir a nós. Não estamos sós. No que parecia um gesto de desespero, o diretor pegou um papel em sua mesa. Apenas pensem nas consequências. A escola não precisa de rebeliões estúpidas. A pressão no ar era insuportável, mas no fundo de seu ser, Ana sabia que aquele era um momento decisivo. Eles tinham que agir, mas enquanto a reunião se intensificava, uma nova voz se levantou de dentro da sala. O que está acontecendo realmente aqui? Ana virou-se rapidamente. Era uma professora que nunca se pronunciara antes. O olhar dela era curioso e preocupado, mas havia compaixão na voz. A determinação em Ana cresceu. O que mais poderiam descobrir ali, escondido nas sombras da sala dos professores, que poderia ser a chave para a luta deles? E mais importante, se a verdade pudesse se espalhar, será que eles poderiam mudar tudo? Ana sentiu um fio de esperança surgir com a pergunta da professora. O ambiente tenso ao seu redor parecia vibrar com novas possibilidades. Ela trocou olhares com seus amigos. Havia uma expectativa palpável no ar. Se aquela professora estava disposta a ouvir, talvez houvesse uma chance de mudar a narrativa sombria que pairava sobre a escola. O que está acontecendo é muito sério, respondeu Ana, tentando manter a voz firme, apesar da urgência que a dominava. Não se trata apenas de nós, é sobre todos os alunos que sofrem em silêncio, que precisam da nossa voz. Precisamos falar sobre as injustiças que estão acontecendo aqui. A professora, de cabelos grisalhos e um semblante gentil, inclinou a cabeça. Eu sempre soube que havia algo errado, mas não sabia como agir. O que você está dizendo pode realmente mudar as coisas? Ana sentiu o peso da responsabilidade em cada palavra. Sim, se unirmos nossas vozes, se mostrarmos ao resto da escola que não estamos sozinhos, podemos fazer a diferença. O diretor, que havia permanecido em silêncio, sentiu a mudança no clima. Ele fuzilou a professora com um olhar frio. Não se deixe levar, Maria. Isso é apenas uma rebelião de jovens descontentes. Eles não têm ideia do que estão pedindo. Talvez eles não queiram saber, mas é hora de escutá-los, Maria disse. E Ana viu um brilho de esperança nos olhos dela. A escola deve ser um ambiente seguro. Se isso não estiver acontecendo, precisamos examinar as raízes desse problema. A tensão era palpável. Ana sentia seu coração disparar enquanto a sala se tornava ainda mais silenciosa. Olhando para seus amigos, viu que a determinação deles havia se intensificado. Agora a luta não era só dela, mas de todos eles. Precisamos contar a verdade para todos, continuou Ana, levantando a voz. E com sua ajuda, podemos abrir os olhos de muitos. Há alunos que têm medo de falar.
Eles precisam que a gente faça isso por eles. E se os alunos não estiverem dispostos a nos apoiar? Laura perguntou, já antecipando o pior. O diretor pode se unir com outros para nos silenciar. Sim, esse é o risco, Pedro interveio. Mas se não tentarmos, já estamos derrotados. Eu estou com vocês, Maria declarou, olhando diretamente para o diretor. Não vou permitir que a escola continue desse jeito. Chegou a hora de ouvir o que os alunos têm a dizer. O semblante do diretor escureceu ao perceber que o apoio da professora poderia ser a chave para uma mobilização maior. Você realmente acha que estará ajudando? Isso só irá piorar as coisas. Ele tentou intimidar, mas sua voz soava mais insegura. Se houver a chance de mudar vidas, eu vou arriscar, Maria declarou. Foi uma frase poderosa que ecoou na sala, quase como se estivesse chamando outros a se manifestarem. Ana sentiu um misto de alegria e nervosismo. A mudança estava começando a acontecer, mas ela sabia que o caminho à frente seria complicado. O diretor não ia se render fácil, e eles precisavam de mais aliados. Olhando para a professora, Ana se perguntou se a coragem que estava despertando ali poderia se espalhar por toda a escola. Vamos nos reunir com mais alunos amanhã, sugeriu Bia, animada. Se cada um trouxer mais alguém, podemos começar a construir um movimento de verdade. E se não der certo? Questionou Laura com um olhar preocupado. A incerteza pairava no ar, mas a determinação começava a tomar forma. Eles estavam prontos para lutar. Ana sentia que a verdade, agora mais próxima do que nunca, poderia realmente transformar seus destinos. Enquanto deixavam a sala dos professores, uma onda de adrenalina percorria seus corpos. Algo maior estava em jogo e a próxima batalha se aproximava. Seria a coragem deles suficiente para se opor à autoridade? Estariam prontos para enfrentar as consequências? Amanhã será um dia decisivo, disse Ana, olhando para cada um dos seus amigos. Eles assentiram, mas a dúvida estava presente. O que mais eles teriam que enfrentar na busca pela verdade? Uma nova jornada começava, e a única certeza era que nada seria como antes. O sol raiava na manhã seguinte, trazendo com ele um novo começo. Ana acordou cedo, o coração batendo rápido, cheia de expectativas e também de ansiedade. O plano estava em ação, e isso a fazia sentir tanto medo quanto esperança. Ela olhou pela janela, respirando fundo e tentando se preparar para o que estava por vir. No café da manhã, as palavras de sua avó ecoavam na mente. Coragem é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Aquilo lhe deu um impulso extra. Ana sabia que precisava ser a voz de seus alunos e de todos que se sentiam impotentes. Mas como faria isso? Quando chegou à escola, o clima estava tenso. Conversas sussurradas cercavam os corredores. Ana correu para encontrar seus amigos na entrada da escola. Eles estavam lá, com olhos que refletiam a determinação de todos. Um grupo de estudantes estava reunido ao lado deles, atraídos pela coragem que Ana havia incutido nas palavras da noite anterior. Ela sentiu um brilho no peito. Aquela era a centelha que Bia menciona. Estamos prontos para isso, disse Pedro, e a animação na voz dele era contagiadora. Precisamos criar um mural com nossas histórias, algo que finalmente mostre o que está acontecendo, sugeriu Bia, enquanto rabiscava algumas ideias num caderno. Ana assentiu. Teria que ser visual e impactante, um espaço onde todos pudessem ver e sentir a protesto que ardiam nos corações daqueles jovens. Ela sentia que a força coletiva era sua maior arma. Juntos, poderiam permanecer firmes contra qualquer tempestade que se aproximasse. A primeira reunião começou na biblioteca. Estudantes de todas as idades reuniram-se para ouvir a proposta de Ana. O nervosismo se dissipou quando ela começou a falar, sua voz vibrando com paixão. Para sua surpresa, muitos alunos tinham histórias para contar, e as emoções vieram à tona junto com lágrimas de indignação e luta. As horas passaram voando enquanto eles discutiam, organizavam as informações e elaboravam um mural criativo. As colagens de fotos, frases de efeito e desenhos começaram a tomar forma, refletindo cada um dos sentimentos que estavam entalados, muito antes de Ana se atrever a falar. Naquela tarde, enquanto eles trabalhavam, uma figura conhecida entrou na biblioteca, a professora Maria. Com um brilho de coragem nos olhos, ela sorriu e se juntou ao grupo. Eu quero ajudar no que for preciso.
disse. Aquilo foi como um grandioso sopro de vento fresco, fazendo o grupo revigorar. Mas, como uma tempestade que se aproxima, Ana sabia que o diretor não ficaria sentado, assistindo a tudo isso acontecer. Enquanto a equipe se preparava para montar o mural, o aviso de uma nova reunião com todos os professores e diretores ressoou em seu coração. Havia pouco tempo. Precisamos ser rápidos. Podemos começar a expor nossas ideias na reunião, sugeriu Ana. O grupo concordou. Aquela era a hora de agir. Era o momento mais crítico. Quando chegaram à sala de reuniões, a tensão no ar era palpável. Todos estavam presentes. O diretor, professores e até pais. Ana olhou ao redor, buscando apoio nos rostos conhecidos. Estamos aqui para falar sobre mudar o que é injusto. Nosso mural é apenas o começo. Começou ela, sentindo a adrenalina pulsar. Ela apresentou o impacto do trabalho coletivo e, à medida que suas palavras fluíam, viu sorrisos e olhos se arregalarem. Era como se todos os que estavam presentes estivessem prestes a se libertar de um fardo que carregavam. Gritos de apoio surgiam da plateia e os rostos de seus amigos refletiam o ânimo e a coragem. Essa não é uma rebelião, é uma revolução em busca de justiça, Ana exclamou. As pessoas começaram a aplaudir. A atmosfera mudando de dúvida para empolgação. Mas o diretor não estava disposto a baixar a guarda. Isso não pode acontecer. As regras foram criadas para manter a ordem, disse ele, agora claramente agitado. E essa ordem que não inclui todos é uma farsa. Maria interveio, sua voz ressonando com força. Precisamos abrir espaço para as vozes que não são ouvidas. Isso sim é a verdadeira educação. Com o apoio crescente, Ana percebeu que a maré estava mudando. As vozes se uniam. As cartas que antes eram mantidas em segredo estavam agora expostas, e o diretor percebeu que a batalha não seria tão fácil. Um avô de um estudante levantou a mão e disse: essas crianças têm direito à justiça e à igualdade, e a escola deve ser o lugar onde todos se sentem seguros e valorizados. Se esta não for a nossa prioridade, que sentido tem a educação? Ouvir aquilo ecoou fortemente na mente de Ana. Sentiu a esperança fervilhar dentro de si. Era uma batalha pela verdade, e aquela verdade estava finalmente sendo ouvida. Juntos, todos decidiram que o mural e suas vozes fariam parte do novo capítulo da escola. O diretor, percebendo que o apoio que Ana tinha era maior do que poderia imaginar, ficou mais irado. Isso não acabará aqui, gritou, mas agora era tarde. Outras vozes começaram a se levantar, e aquela comunidade se uniu numa intensidade apaixonada. Ana sorriu. Havia chegado a hora da mudança, e ela estava no centro dela. O veneno que antes consumia seu coração, agora se transformara em uma força de transformação. Finalmente, a verdadeira educação, com sua essência de igualdade, começava a florescer no pequeno espaço onde ela sempre sonhou que pudesse. Foi ali, sob a luz do sol que se punha, que Ana e seus amigos perceberam que a verdadeira luta pela justiça tinha um novo significado, e a chama da coragem nunca mais seria extinta. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que estão por vir. Você precisa deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que histórias como essa cheguem ao coração de mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a esta jornada de transformação. Não espere nem mais um segundo para se envolver.